Será que você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Can you give Jesus a warm Você clap? consegue fazer melhor que isso? Dá uma salva de palmas para Jesus. Can you do better than that? Come on. Glórias a Deus. Glory Seja to God. bem-vindo a Zion Welcome Church. to Zion Church. A gente vai hoje, se você não sabe, a gente está no meio de uma série como Zion. If you don't know, we're in the middle of a global series with Zion. E essa é uma série que todas as localidades da Zion do mundo estão tendo ao mesmo And tempo. this is a series that all of Zion globally is having at the same time. São 15 localidades pelo mundo tendo o mesmo conteúdo. It's 15 different locations having the same exact Nesse preaching. mesmo domingo, essa mensagem sendo compartilhada em diferentes línguas. The same Sunday, the same message being shared in many different languages. Eu não sei você, mas eu sou muito grato por fazer parte de uma família que é local e global. I don't know about you, but I'm very thankful to be part of a global family. Que a gente está aqui nos Estados Unidos. That we're here in the United States. Por sinal, será que você pode me ajudar a dar as boas-vindas para o pessoal de Orlando que está Which, by assistindo the a gente way, ali também? can you help me welcome our Orlando family that's watching us online? Esse aqui é o pessoal que também faz parte de Zion Church aqui nos Estados Unidos. These are the people that are also a part of Zion, Florida. E fazem parte da implantação que está acontecendo em Orlando ao mesmo tempo. And they're a part of the implantation that's happening in Orlando. Então a gente tem essa mensagem sendo pregada em português e inglês. So we have this message being shared in Portuguese and English. Também em português lá em Portugal. So we have Portuguese from Portugal as well. Também em espanhol. Also in Spanish. Lá em Quito, no Equador. In Quito, in Ecuador. Santiago, no Chile. Santiago, in Chile. E eu amo fazer parte de uma família global. And I love being a part of a global family. Então, como a gente está nessa terceira mensagem, So since we're in this third message, eu queria que você prestasse atenção rapidamente nos nossos telões, I would like you to pay attention to our recap. porque a gente vai fazer bem rápido um recap daquilo que foi pregado até aqui. Because we'll have a quick recap of everything that was Se preached você till now. não assistiu as duas primeiras mensagens, If you haven't watched the first two messages, você pode depois assistir lá no you can YouTube, go ahead and watch it on YouTube em after. qualquer das localidades da Zion, In whichever Zion location. e daí a gente já volta para continuar na And terceira then we'll come mensagem. back to go to Pode the, prestar atenção nos third telões. service. Na semana passada, So last week, nós vimos a primeira palavra dessa série. we saw the first sermon on this E series. eu vou fazer um recap rápido, depois você assiste tudo. And I'm going to do a short recap and then you watch everything. Nós entendemos o tempo da guerra. We understand the timing of the war. E ao entender o tempo da guerra, And in understanding that a gente timing, entendeu que eu tenho a vitória antes mesmo de começar a luta. we understand that one, we have the victory before I start the war. Then the second thing we saw E a segunda coisa que a gente viu, is that we are ready que a gente está pronto, and we have the armor of God que a gente tem a armadura de Deus, that we can use. que a gente pode usar. The third thing we saw A terceira coisa que a gente viu is that there are ways that we can strengthen ourselves é que a gente tem maneiras de nos fortalecermos in the middle of this battle. no meio dessa batalha. E quais são essas maneiras? And what are these things? Nós nos fortalecemos nos alimentando e declarando a palavra de Deus, So we strengthen ourselves through the Word of God, construindo a minha fé, building up our faith, controlando os meus pensamentos, controlling our thoughts, escolhendo bendizer o Senhor, ou exaltar o choosing Senhor, to elevate the Lord, to praise Him, e orando no Espírito. and praying in the Spirit. A segunda palavra dessa série, The second sermon on this series. fala comigo, espaço da guerra. Say with me, the battlefield. Nós temos dois grandes pontos nessa palavra de hoje. So we have two main points in this sermon today. O primeiro deles é, The first one is, eu preciso decifrar a tática de guerra. I need to uncover this strategy of war. Quero falar sobre 4 palavras importantes I want to talk about 4 important words para a gente decifrar a estratégia. for us to understand the enemy's strategy. A primeira palavra que eu quero falar com vocês The first word that I want to talk about today é diabolo. is diabolo. Como você deve imaginar, As you must imagine, é a palavra que fala sobre diabo. is the word that talks about A palavra Satan. diabolo, se você quebra ela no meio, If you divide that word in two, dia dia é penetrar means to enter, e balos and balus, é um objeto, it's an object, como uma bola as if it's a ou ball, até uma rede. or even a net. The second word that we're going to study É a palavra metodeias. is the word methodeias. Cilada ou metodeias Traps or é methodeia um caminho claro e pré-determinado. is a clear and predetermined way. Então o que a gente está estudando sobre o diabo? Why are we studying here about the devil? Que ele joga objetos Is that he throws e objects que ele tem um caminho bem claro. and that he has a clear path. A terceira palavra que a gente vai The olhar third word that we're going to look é a at palavra noemata. is the word noemata. O diabo então está atacando coisa
So the devil is then throwing things num caminho claro in a straight path em direção à nossa mente. in the direction of our minds. E aí o problema é que esse pensamento evolui para outra coisa. And then the problem is that the thought becomes something else. E a quarta palavra And the fourth word, que a gente vai estudar aqui, que é a okiroma. and the fourth word that we're going to study here is E okiroma. o que é uma okiroma ou uma fortaleza? And what is an okiroma or a fort? É uma mentira que você acredita por tanto tempo Is a lie that you believe for so que long isso se transforma numa fortaleza. that it becomes a fort. Então, se a primeira coisa que a gente precisa aprender juntos, So this is the first thing that we need to learn together. que nós precisamos decifrar a tática da That guerra. we need to understand the strategy of the enemy. A segunda The second, é que eu preciso proteger that I need to protect os terrenos da guerra. the territory of the battle. Quais são essas quatro áreas? What are these four territories? A vida individual, So my own life, família, family, igreja church, e nação. and nation. Na semana passada, muito bom. Essa aqui foi então um recap rápido dessas duas últimas semanas. Very good. This was a recap of the past 2 weeks. E agora na terceira, And now in the third week, a palavra ou o olhar que a gente vai ter para isso the look that we're going to have at this is é os inimigos da guerra. the enemies of the war. Os inimigos da guerra The é o enemies of tema the war. da palavra de hoje. Is the theme of our sermon today. Agora deixa eu só fazer um lembrete bem rápido do nosso diagrama que a gente está vendo aqui todas as semanas. Now let me give you a reminder of the diagram we've been looking at. Por que essa série chama Dia D? Why is this series called D-Day? Porque a gente acredita, a gente está fazendo um paralelo Because we believe we're making a parallel com a Segunda Guerra Mundial. with World War II. A Segunda Guerra Mundial teve um dia que foi chamado pela história de Dia D, World War II had a day that was called D-Day, que foi 6 de junho de 44. which was 6th of June of Esse foi 1994. o dia que o exército dos aliados invadiu a praia da Normandia. This was the day that the Allies invaded the beach of Normandy. E os estudiosos acreditam que nesse dia a guerra foi ganha. And the historians believe that that day the battle was won. Só que na verdade a guerra durou por mais 11 meses. But in reality, the war lasted for more 11 E months. foi acabar lá em 3 de maio de And it 1945. ended in the day 3 of March of 45. Durante esses 11 meses, During these 11 months, mais vidas, energias e recursos foram gastos more lives and resources were wasted do que nos outros anos de guerra antes disso. than in all the years of war before that. Então, nós estamos fazendo o paralelo So now we're making the que parallel hoje, no mundo que a gente vive, that today, in the lives that we live, nós estamos nesses 11 meses. that we are in these 11 months. Se você puder, abrir sua Bíblia comigo If em you can. Lucas capítulo 21. Open up with me your Bibles on Luke 21. Lucas 21, 27. Luke 21, 27. Eu vou ler o versículo 27 e 28. I'll read verse 27 and 28. Que diz o seguinte: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. When these things begin to take place, stand up and lift up your heads, because your redemption is near. Essa aqui, fala comigo, dia V. Say with me, V-Day. Esse é o dia da segunda vinda de Jesus. This is the day of the second coming of Christ. Agora abre comigo em Colossenses capítulo 2. Now open with me Colossians 2. Colossenses 2, versículo 13. Colossians 2, verse 13. Diz o seguinte: It says, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive in Christ. He forgave us all our sins, having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. He has taken it He has taken it away, nailing it to the cross. And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them in the cross. Isso é a vitória da cruz. This is the victory of the cross. Dia D.
D-Day. Então nós vencemos So we won, e nós venceremos. and we will E win. nós estamos no intervalo And we're in the in-between em que a gente tem que batalhar. while we have to battle. Naqueles 11 meses o exército teve que batalhar. Those 11 months, the army had to fight. Então é por isso que muita gente não entende, mas se a gente ganhou, por que está tão difícil? So a lot of people don't understand. If we won, why is it so hard? É uma pergunta válida. It's a valid question. Tá difícil It's hard porque ainda tem uma segunda vitória maior do que a primeira. because there's still a second victory bigger than the first. Mas nós lutamos But we fight de um lugar de vitória from a place of e victory não para a vitória. and not for the victory. Fala comigo assim, eu sou Say with me, I am um vencedor a victor em Cristo Jesus. in Christ Jesus. Você acredita nisso? Do you believe that? Você é um vencedor em Cristo Jesus. You are a victor in Christ Porque Jesus Ele conquistou. because He conquered it. Agora abre comigo Efésios capítulo 6. Now open with me Ephesians 6. Se você não assistiu essas duas primeiras mensagens, If you haven't watched the first two messages, a gente cobriu 2 versículos de Efésios 6. we covered 2 verses from Ephesians 6. Nós falamos já do versículo 10 e 11. We talked about verses 10 and 11. Lê comigo os versículos que a gente cobriu. Read with me the verses we already read. Apóstolo Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Apostle Paul is talking to the church of the E ele Ephesians, começa dizendo finalmente. and he starts saying finally. E é algo importante você entender esse finalmente. And it's very important for you to understand this Porque finally. a palavra que o apóstolo Paulo está usando aqui para finalmente Because the word that the Apostle Paul is using for é finally, como se ele estivesse falando, presta atenção nisso aqui que eu vou falar agora. it's as if he was giving an emphasis to what he was going to talk Porque about. isso aqui é o mais importante. Because this is the most important thing. Então esse finalmente não é só eu vou falar por último. And this finally here is not, I'm going to say lastly. Esse finalmente é eu vou falar o mais importante agora. This lastly means I'm going to speak the most important thing now. E ele diz o seguinte: And this is what he says. fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Então, esses foram os 2 versículos que a gente cobriu. So these are the 2 verses we already covered. Hoje, na mensagem de hoje, In today's message, a gente vai falar do versículo 12. we'll talk about verse E a 12. gente vai destrinchar esse versículo And we're going to juntos. look more closely into that verse. Muito importante antes da gente entrar nesse versículo. Very important before we go into this verse. Você entendeu uma verdade que está em 1 João capítulo 4. You have to understand a truth that is spoken in 1 John 4. Então abre a sua Bíblia em 1 João So open your Bible in 1 John, capítulo 4, the chapter 4, no versículo 4. on verse 4. A palavra de Deus diz o seguinte: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Dear children, you are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Então, a really important flag here. Uma bandeira muito importante aqui. A really important flag that you need to understand Uma before we coisa jump muito in. importante que você precisa entender antes da gente continuar. We're talking about an enemy A gente está falando de um inimigo who lost, que já perdeu, all right? ok? So this series is not about bringing fear to anyone. Então essa série não é para trazer medo para ninguém. You don't want to be scared by Você what não I'm about to precisa say. ter medo do que eu vou falar aqui agora. What you need to know, O que você precisa saber and we need to study our enemy é que a gente precisa estudar o nosso inimigo from a place of knowing he lost already. de um lugar que a gente sabe que ele já Is perdeu. that alright? Tá tudo bem? Because there are a bunch of churches preaching, Porque quando muitas igrejas estão pregando and they're talking about spiritual e battles, quando eles estão falando da batalha espiritual, and it's valid, é válido, it's a truth, é verdade, it's something that the Bible teaches us. é uma coisa que a Bíblia ensina. But then they do out of a place of fear. Mas daí eles fazem de um lugar de medo. And then we all go to our houses, E a gente vai para casa and we're like, oh my gosh, e a gente tá tipo, ai meu the Deus, world is ending. o mundo tá acabando. The enemy want to punch me in the O face. inimigo quer me dar um murro na cara. So it's really important that you understand this. Então é muito importante que você entenda isso. He lost already. Ele já perdeu. Are you with me? Você tá comigo? Can we look at a guy who lost? A gente pode olhar para um cara que já perdeu. Are you wired to look at a guy who Você lost está already? pronto para olhar para um cara que já perdeu? All right, so let's look at Ephesians chapter 6, Ok, então verse vamos 12. olhar para Efésios 6, 12. Esse aqui é o versículo que a gente vai estudar. This is the verse we'll study.
E diz o seguinte: And it says the following. pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Deixa eu te falar o que essa mensagem de hoje vai fazer para você. Let me tell you what this message from today will do to you. Vai te ajudar a ter um discernimento, It's going to help you have a discernment, que por sinal é um dos dons do Espírito que a which, gente tem que by the orar. way, it's one of the spiritual gifts that we have to pray for. Discernimento dos Espíritos. Discerning spirits. Porque quando a gente entende esse versículo, Because when we understand this verse, a gente entende que a gente não deveria estar lutando contra as coisas que a gente está lutando. we understand that we shouldn't be fighting against the things that we're fighting. A gente não deveria estar lutando contra o nosso chefe. We shouldn't be fighting against our A boss. gente não deveria estar lutando contra o cara que nos fechou no trânsito. We shouldn't be fighting against the guy who cut us off in Ou traffic. contra aquele familiar que fica nos enchendo. Or against that family member that keeps on annoying Porque us. a nossa luta não é contra sangue e carne. Because our fight is not against flesh and blood. Nós estamos lutando outro tipo de luta. We're fighting against a different fight. Você já viu aqueles vídeos ridículos? Have you ever seen those ridiculous videos? Deixa eu te contar um segredo. And let me tell you a Você é secret. vulnerável com você. I'm going to be vulnerable with O you. meu algoritmo do Instagram, My algorithm on sabe Instagram, o For You? do you know the For You Tem page? basicamente 2 vídeos. It has basically 2 E videos. talvez você me respeite um pouco menos como pastor depois de eu te contar isso. And maybe you respect me a little bit less as a pastor after I tell you Mas this. tudo bem. But that's okay. O meu For You tem 2 tipos de vídeo. My For You has 2 different kinds of Ou são videos. vídeos de futebol, It's either football, soccer, ou os caras se socando. or people fighting. As duas coisas que aparecem no meu For You. Those are the only 2 things that come up on Instagram. Ou uns vídeos de treta, de jiu-jitsu, de os caras rolando no chão, Even our jiu-jitsu fights or just people rolling on the ground ou futebol. or soccer. E eu fico feliz, And I'm happy porque o meu algoritmo me entende. because my algorithm understands A me. gente tem uma relação muito íntima. We have an intimate Ele já relationship. entendeu os vídeos que eu clico. He knows the videos I click on. Agora, se você já viu uns vídeos desses de luta, But if you've seen those fighting videos, você já viu aqueles vídeos ridículos do cara que vai pra luta, have you seen the video when the guy goes to the fight, só que ele claramente não faz ideia do que ele tá fazendo. but he clearly has no idea what E he's daí ele doing? fica balançando os braços And he assim, throws his arms like this, achando que ele tá dando soco em alguém, thinking he's punching someone, só que na verdade ele só tá balançando o braço no ar. but in reality he's just waving his arms in the Você já air. viu um vídeo desse? Have you seen one of those videos? É ridículo, não é? It's ridiculous. Às vezes é ridículo o jeito que a gente luta nesse mundo. Sometimes it's ridiculous the way we fight in this world. E eu fico imaginando nosso Pai nos céus, And I keep imagining our dizendo, Heavenly por que Father que você tá lutando desse jeito, thinking, filho? why are you fighting in this way, my Você não son? entendeu nada. Have you not A understood sua luta não anything? é com esse cara aí. Your fight is not against this A sua guy. luta não é com esse computador aí. It's not against this computer. A sua luta não é com a pessoa que tá implicando com você. It's not against the person who is fighting against you. Mira mais alto. Aim higher. Aprende a lutar. Learn how to fight. Senão a gente só está despendendo energia. Otherwise, we're just wasting energy. E a gente não está dando nenhum soco And naquele we're que é o nosso not, inimigo de and we're verdade. not throwing any punches at our real Faz enemy. sentido? Does that make sense? Então, vamos destrinchar esse versículo. So junto. let's dive into this verse together. Nós vamos orar para algumas palavras no original, no grego. We're going to look at some words from the Greek Por que é original. importante a gente olhar palavras no grego? Why is it important for us to look at Porque the original Greek? muitas vezes as traduções para o inglês ou para o português, Because sometimes the translations to English or to Portuguese, elas perdem um pouco do significado. they lose a little bit of their meaning. E ajuda quando a gente lê a Bíblia olhando para o original. And it helps when we look at the Bible from its original place. Então a primeira palavra que a gente vai ver juntos So the first word we're going to look at é a together palavra pali. is the word pali. A palavra pali The word pali é a palavra que é usada para luta. is the word used for Quando ele fight. diz a nossa luta, não é. When he says our fight Essa isn't, palavra luta, na verdade, é pale. this word fight is actually pali. E pale no original And pali on its original era form, mais ou menos como se a gente estivesse falando hoje em dia it's like we were talking about in today's day sobre futebol. about soccer. Seja futebol ou soccer. Football or soccer. E nesse sentido, nas pessoas que estavam lendo o original,
And on their minds, the people who were reading it in the original Elas não context, pensavam só em pale como um tipo de luta. they didn't just think about pale as a kind of fight. Porque pale era uma luta específica. Because pale was a specific kind of fight. Na verdade, a palavra palestra In fact, the word palestra é uma palavra que vem do original pale. is a word that comes from the word Porque era pale. o lugar em que eles iam ter essa luta. Because it was the place where they went to have this fight. Como o clube da luta. As if a fight club. Você sabe o clube da luta? You know the fight club? Esse não é um filme que você quer recomendar de púlpito numa igreja. This is not a movie you should recommend from up here. Mas eu gosto. But I like it. Mas esse filme, But this movie, na verdade não, esse filme não. actually not this movie. O clube da luta The fight club era palestra. naquela was época. palestra at the time. Agora presta atenção como é que era essa luta. But pay attention to how this fight went down. Essa luta tinha 3 fases. This fight had 3 phases. A primeira fase da pale, The first phase of pale, que pessoas se juntavam para assistir esses that caras people se gathered to socando, watch people fighting. tipo um MMA. It was like MMA. Por sinal, ontem teve uma luta de MMA. Actually, yesterday they had a fight. Mas a gente não vai falar sobre isso também. But we're not going to talk about that. O que a gente vai falar é sobre pale. We're going to talk about pale. Então a primeira fase era boxe. So the first phase was box. É tipo o boxe que a gente tem It was hoje. like boxing Com uma from today. pequena alteração. With a small alteration. Eles não usavam luva. They didn't wear gloves. No lugar da luva, Instead of a glove, era uma faixa it was a band que eles colocavam caco de vidro. that they would put broken glass. Uma leve diferença. A small Ao difference. invés de luva, Instead of a glove, caco de vidro. glass, broken glass. Eu não sei se já tomou um soco com um caco de vidro na mão. Eu I'm espero not que não. sure if you've taken a punch with broken glass. Mas devia doer. It must have hurt. Quando a pessoa passava nessa primeira fase, que era só a primeira fase, When the person went through this first phase, when they got on, which was eles just iam the então para first essa one, segunda categoria que era como o wrestling. they would go to the second stage, which was like a wrestling. No português a gente falaria luta grego-romana, mas aqui seria wrestling. Wrestling. E essa aqui é a translation. Então, nessa segunda categoria, So in the second stage, o wrestling era para você empurrar a pessoa para fora. the wrestling was for you to throw the person outside. E a terceira categoria And the third category era o pancrácio. was the pancrácio. Pancrácio é o vale tudo. It's the no holds barred. Só que o vale tudo, tipo MMA, But the no holds barred realmente valia tudo. actually was without any rules. Hoje o vale tudo não vale tudo de verdade. Today, the no holds barred doesn't actually take Agora é everything. vale tudo mesmo naquela época. But that time, Qualquer anything coisa era goes. permitida. Anything was permitted. E era muito normal de a pessoa ou sair morta de lá, And it was very common for a person to actually leave dead, ou deixar pedaços do corpo. or they had pieces of their bodies left. Então, quando o apóstolo Paulo está falando da luta, So when Apostle Paul is talking about fight, essa é a imagem que vem na cabeça das this pessoas. is the image that people come into their minds. Essa é a luta que está sendo travada. This is the fight that's being battled. E você percebe por que, que não é muito passivo? And you understand that it's not a very passive thing. Não é por isso que assim, cara, It's not because of that. eu entendo diferenças de personalidades. I understand different personalities. Só que na igreja But in the church, existe uma postura ativa. there is an active Agressiva. posture. An aggressive Não um contra o posture. outro. Not against one Não another. contra seu chefe, Not against your não boss. contra a igreja, Not against the que church. está no outro lado da rua. That's on the other side of the Contra o street. inimigo. It's against the enemy. Tem coisas no reino de Deus There are some things in the kingdom que of se toma God força. that you take by force. Porque pale Because pale, não é uma canção de ninar. it's not a lullaby. Por isso que eu vejo pessoas orando. That's why I look at people praying. E ao ver alguém orando, And as I see someone praying, você reconhece o quanto a pessoa entende o mundo espiritual. you see how much the person understands the heavenly realms. Porque Zion Church entende isso aqui. In Zion Church, you need to understand this. You need to start understanding Você precisa começar a entender that the spiritual realm que o mundo espiritual is more real é mais real than this realm right here. do que esse realm aqui. This bench that you're sitting on Essa cadeira que está sentando seems real, right? parece bem real, You né? can touch it. Você consegue So tocá-la. what if I say E se eu te that the falasse spiritual world, que o mundo the espiritual, one you cannot see, aquele que você não consegue ver, is actually more real than this é bench? na verdade mais real do que essa cadeira? And when you see someone praying, E quando você vê alguém orando, you can recognize how much she knows você consegue ver o quanto ela sabe about that invisible reality. daquele mundo espiritual. And please, this is not I'm
not criticizing anyone here. E por favor, eu não estou criticando ninguém aqui. I'm just sharing something from my heart. Eu só estou compartilhando algo do meu coração To the church. para a igreja. Not only Zion Church. Não somente a Zion Church. When I see someone praying. Quando eu vejo alguém orando. And they're like. E eles estão tipo. Oh Lord. Oh Senhor. If it's your will. Se for a tua vontade. You know. Você I sabe. don't know if you care. Eu não sei se você liga. If you don't, that's okay. Se você não liga, tá tudo bem. But Father, Mas Pai, I would love to. eu amaria. This is someone Isso é alguém. that is not understanding the reality É alguém que não está entendendo a realidade of a pale. Da pale. Because if you're inside a pale, Porque se você entende a pale, you wouldn't be praying like this. você não vai estar orando assim. If you're inside a pale, Se você está dentro de uma and you pale know the enemy's coming for your kids, e você sabe que o inimigo está vindo pelos seus filhos, you show him você mostra para ele some aggression. alguma agressão. You show, not people. Pay attention to that. E não é para a pessoa. Presta To the atenção enemy. nisso. Para o inimigo. How come you come to my house? Como é que você entra na minha casa? How come you try to touch my kid? Como é que você tenta tocar no meu filho? Go away. Vai embora. Go away. Vai embora. In Jesus' name. No nome de Jesus. You understand what I'm saying? Você entende o que eu estou Because falando? the enemy is coming to you Porque o inimigo está vindo até você with a band com uma banda full of glasses. cheia de vidro quebrado. So what are you doing about it? E o que você vai fazer sobre isso? The second word A segunda palavra brings the first point of our message. traz o primeiro ponto da nossa E o palavra. primeiro ponto da palavra de hoje And the first point of our message today é que o inimigo já mobilizou o seu exército. is that the enemy has already gathered his army. Então nós vimos o que é pale, a luta. So we already saw what is pale, Agora the vamos fight. ver o que é a palavra que ele usa para contra. So now let's look at the word that he uses for fight, Se- for against. Seguindo versículo 12. Following on verse 12. Nossa luta não é contra seres humanos, Our fight is not against flesh and blood, mas contra. but against. O que é a palavra contra? What is this word against? A palavra contra é a palavra pros no The word original. against is the word pros. Abre in the comigo original. João capítulo 1. Open with me John 1. João capítulo 1, versículo 1. John chapter 1 verse 1. Isso aqui é uma palavra que é a mesma palavra que o apóstolo Paulo está usando para contra. This is the same word that the apostle Paul is using for against. Nessa abertura tão linda, poética, In this very beautiful poetic opening, João começa a dizer a história de Jesus dessa forma. John starts to tell about the story of Jesus. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. A palavra que ele usa então para estar com The word that he uses for being with é a palavra pros, is the word pros, que tem a forma positiva which has the positive de form estar com, of being with, mas também tem a forma negativa que o apóstolo Paulo está usando. but it also has the negative form that De Apostle estar Paul is contra. using, which means against. Mas por que é importante você saber que é a mesma palavra? But why is it important to know that it's the same word? Porque existe uma conotação nessa palavra Because there is a connotation behind this que word não é só estar perto, that's not just about being mas close, é estar face a face. but it's to be face to face. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo que a luta é contra, pros, So when Apostle Paul is saying the fight is against, pros, ele está dizendo que na verdade o inimigo já está aqui com você, he's saying that the enemy is right here with face you, a face com você. face to face with you. Por isso que eu digo, And that's why I é say uma questão da gente entender e realizar isso, we have to understand and realize that porque ele já está lá. because he's already there. Mais uma vez eu vou dar um alerta. But again, I will say something important. Not out of fear, Não pelo medo, but you need to know there's someone trying to scare you mas você precisa saber que tem alguém tentando te and assustar throw some punches at you e tentando dar uns murros em você. so that you can protect yourself. Então você precisa se proteger. Então, pros diz que ele está aqui perto. So pros means that he is here close. Nós, como eu disse na semana passada, Us, as I spoke last week, não somos uma igreja are not a church que vê batalha espiritual em tudo.
that sees spiritual battle in que everything. tudo é culpa do diabo, That everything is que the o devil's diabo tá para fault. todo lado. That the devil is doing everything. Nós não somos esse tipo de igreja. We're not this kind of church. Mas ao mesmo tempo seria ingênuo But at the same time, it would a be gente naive achar que o inimigo não está por perto. to think that the enemy is not near. Porque é o alerta que o apóstolo Paulo está trazendo. Because it's the warning that Paul is bringing us. Terceira palavra que a gente vai olhar Third word that we're going to look at é a today palavra arcos, is the word que é a archos, palavra usada para poderes. which is the word used for power. Então, continuando em Efésios 12, So following Ephesians 6:12, contra os poderes é a primeira palavra que ele usa. against the powers is the word that he E uses. poderes é a palavra arcos no original. And powers is the word archos in the original. Arcos são os principados antigos, Archos is the ancient principalities. os principados originais. It's the original principalities. A palavra arco The word é a archo palavra que dá origem a arcaico, is the word that is originating the word archaic, que é algo antigo. which means something É o ancient. que o apóstolo Paulo está falando. Nós estamos lutando contra So what Apostle Paul is saying is we're fighting against aqueles primeiros anjos the caídos. first falling angels. Aqueles primeiros que aceitaram então Satanás. The first angels that accepted Você Satan. imagina quando teve essa cisão nos céus? Can you imagine when there was that division on heaven? Quando Deus expulsa então Satanás, When God casts away Satan, alguns desses anjos vão junto com ele. some of these angels go down with him. A gente sabe que a gente está em maioria porque um terço só que foi junto. We know we're the majority because only 1/3 fell. 2/3 ainda estão do nosso lado. 2/3 are still on our Por isso side. que alguém que está vendo demônio para todo lado, So that's why someone who is only seeing demons eu all tenho que around, perguntar, I have to você está ask, vendo outros dois anjos juntos? can you see also 2 angels with Porque a that demon? conta tem que ser essa. Because the math is that. Pode até ser que tenha um demônio, mas tem mais 2 anjos para cada demônio Maybe cair. there is Um a anjo demon, cair. but there are 2 angels for each fallen demon. Então a palavra arcos So the word archos são esses demônios de alta patente. are these demons of a high patent. Ele continua falando, depois de poderes, autoridades. He also talks about after powers, authorities. Autoridades é a palavra exousia. Authorities is the word exousia. E exousia And exousia é a potestade is the power que age sobre um território específico, that acts in a certain region. sobre uma região determinada. So above a specific region. Se você é sensível no If you're espírito, sensitive in your spirit, provavelmente você já foi numa viagem, you probably been in a trip. você entrou num ambiente, You walked into a space, talvez num restaurante, maybe a restaurant, talvez até numa sala que você não conhecia de trabalho, maybe even a workspace that you didn't know before, e de repente você sentiu uma coisa esquisita, and all of a sudden you felt something a little weird, uma coisa que não estava normal. something that wasn't really normal. Parece que de repente a atmosfera ficou mais pesada. It feels like the atmosphere all of a sudden was heavy. Alguém já teve essa sensação? Has anyone felt that before? Isso tem a ver com potestades que têm atuação numa região. That has to do with authorities that have a certain authority on a Enquanto a place. gente está implantando igrejas em outras localidades, While we're planting churches in different a locations, gente fica dividindo percepções entre os intercessores. we keep sharing our perception between our Cara, de intercessors. repente nós chegamos lá em Quito All of a sudden we get to Quito e nós sentimos isso. and we felt this. Nós chegamos lá em Lisboa e We nós got to sentimos isso. Lisbon and we felt that. Em Recife, no Brasil, nós sentimos isso. In Recife in Brazil we felt this thing. Em Miami, In em Miami Orlando, and in Orlando, e você começa a perceber coisas em comum. and you start to notice things that are very Por que similar. será que todos os pecados em tal cidade, Why is it that all the sins in the city, na igreja, que são escândalos, at the churches that are scandals, são relacionados a uma área? are related to a certain area? Provavelmente porque existe uma potestade em ação naquela Probably cidade. because there is an authority at work in that place. Então aqui é exousia. So exousia. A outra, então o apóstolo Paulo continua. So then Apostle Paul continues Contra os dominadores deste mundo de trevas. against the powers of this dark world. Essa é a palavra cosmocratoras. This is the word cosmokratoras. Essa é uma palavra boa para você repetir. This is a good word for you to repeat. Can you say with me? Cosmocratoras. Fala comigo. Cosmokratoras. Perfect. You guys speak Greek. Perfeito. Vocês falam grego. Perfectly. Perfeitamente. O que é a palavra cosmocratoras? What is the word cosmokratoras? Cosmocratoras.
são os dominadores deste mundo das trevas. They are the powers of this dark world. Cosmos significa espaço, universo. Cosmo means space, E universe. kratoras significa poder exercido. And kratoras means a power that's exercised. Então presta atenção, existem 3 palavras no grego usadas para poder. So there are 3 words in Greek describing power. A primeira nós aqui da Zion Church conhecemos muito bem. The first one we know very well is Zion Church. Qual que é? Which one is it? Dunamis. Dunamis. Dunamis é o poder explosivo do Espírito Santo. Dunamis is the explosive power of the Holy Spirit. As outras 2 palavras para poder na Bíblia The other 2 words for power in the são word, exousia it's exousia e kratos. and kratos. Kratos é um poder mais selvagem, Kratos is a more savage kind of mais word, sem ordem. a very chaotic E kind of se power. exousia tem a ver com uma potestade que age numa região, And if exousia has to do with a power that's acting in a region, kratos tem a ver com um poder que tem um foco específico. kratos has to do with a power that has a specific focus. Eu estou falando aqui sobre, por exemplo, pecados de vício, I'm talking about here addiction kind of sin, sobre lascívia, maybe lust, sobre talvez gula, about just eating a lot, gluttony. sobre pessoas que estão, todas elas sendo atacadas por algo incomum. That all the same people are being attacked with one Por same sin Cosmos kratoras. because of cosmos kratoras. E cosmos kratoras, And cosmos kratoras, eles estão não só nos levando a algo que não é bom, they're not only taking us to something that's bad, mas algo que é realmente maléfico. but something that's actually very, very Você já evil. percebeu Have you ever que noticed existe um padrão no mundo de quando dá entrada para algo ruim, aquilo vai se transformando em algo cada vez pior? that when you allow something bad in, it starts to become something worse and worse? Eu me lembro a conversa que eu tive com um jovem lá em São Paulo. I remember a conversation I had with a young adult there in São E Paulo. esse jovem falou para mim, André, And he said, André, eu comecei indo para festas. I started going to a party. Eu comecei indo para baladas e ficando bêbado. I started going to parties and getting drunk. E daí eu comecei a aceitar algumas coisas a mais que estavam And then acontecendo I lá. started to accept some things that were happening E algumas there. outras drogas. And some other drugs. E de repente eu estava saindo com uma galera que não era uma galera boa. Then I was hanging with the wrong crowd. Comecei a experimentar de algumas coisas And I em started relação a trying. sexo que não eram nada saudáveis. I- Eu sabia disso. I started trying some things like sex that were not good for me. And I knew that. E de repente esse cara começou a me contar a história dele. And then all of a sudden he started sharing his story with Um me. menino que nasceu num berço cristão. Someone who was birthed in a Christian Que tinha home toda a verdade bíblica dentro dele. that knew the truth of the Bible Que eu inside of him, conheço os pais bastante bem. whose parents I know very well. E de repente ele começou a me falar o tipo de coisa que ele terminou fazendo. And all of a sudden he starts to tell me the things that he ended up in. Só que ele não caiu de cabeça do menino que nasceu num berço cristão But he didn't fall head first from the guy who was born in a Christian home para fazer aquelas coisas horríveis. to do all these horrible things. Ele foi uma permissão por vez. He went one permission at a time. Só um desviozinho. Just one little thing. Por isso que eu falo que o desvio mais perigoso And that's why I say that the worst direction change não é de 180 graus, is not the one that goes 180 ou até de 90 graus. or even the one that's 90. Porque quem é que sabe que se você está andando reto Because if you're walking e straight, de repente você começa a andar 90 graus you para start cá, to walk 90 degrees here, você percebe. you notice. É fácil igual o Waze, It's easy. It's like Waze recalculando. when it recalculates the route. Por sinal, eu tenho um problema aqui em Miami. Actually, I have a problem here in Miami. Aqui em Miami eu tenho um problema, Here in Miami, I have a problem, que são os express lanes. which is the express lane. You guys are living here for longer. Vocês estão vivendo aqui há mais You tempo. guys need to teach me a little Vocês bit. precisam me ensinar. Because it's an express lane. Porque tem uma linha expressa. And I'm like, of course I want to drive in an express E é lane. claro que eu quero dirigir lá. I've been looking for express lane em São Paulo my Eu estava entire life. procurando isso em São Paulo a minha vida They're toda. all stuck. Eu fico sempre parado They're lá. anything but express. Eles são tudo menos express. So yes, please, express lanes. Então, por favor, express And I'm like, lanes. 50 cents? E aí eu vejo 50 Like, centavos. I would pay $50 Eu pagaria 50 for dólares an express lane. para uma You express know what I'm lane. saying? I'm like, I'm in heaven. É tipo, eu tô no céu. But then, Mas aí, I'm stuck there. eu tô parado lá. And I cannot leave.
Eu não consigo sair. And then my GPS is saying, live here. E aí o meu GPS fala, sai aqui. I'm like, I'm in express lane. Mas eu tô na Express Can't you Lane. see? Você não consegue ver? There's some cones over here. Tem uns cones aqui. So I got like 30 minutes late for meetings. Então eu chego atrasado 30 minutos. 40 pra reunião. minutes late for meetings. 40 minutos atrasado. I cannot resist the express lane. Mas eu não consigo resistir Express I Lanes. cannot. Eu não consigo. It's stronger than me. Vai pra mim, tipo. So I'm like, Então eu tô. it's easy for ways É muito fácil to recognize de reconhecer when I turn in the wrong street. quando eu viro numa rua errada. I was supposed to go straight, Eu tinha que ir reto and then I turned. e aí eu virei. And then he's like, recalculate. E aí ele tá tipo recalculando. Recalculating. Recalculando. But you know, I found out Mas sabe, eu descobri that Waze is not good to recalculate express lanes. que o Waze não é fácil de recalcular Express Because I was Lanes. supposed to be here with my car, Porque era pra eu estar aqui com o meu carro and I'm here with my car. e eu tô aqui com o meu carro. Apparently we're going to the same place, Aparentemente a gente tá indo pro mesmo lugar, but it's not. mas eu não tô. And what I'm saying is that the most dangerous direction change E o que eu tô dizendo é que a diferença de direção mais perigosa is not 90 degrees. não é 90 graus. It's just maybe 5 degrees, Talvez 5 graus. maybe 3 degrees. Talvez 3 It's like I'm in the graus. right path, Eu tô no lugar correto, but using the wrong lane. mas usando a faixa errada. It's almost the same. É quase o mesmo. It's almost as good É as. quase tão bom quanto. And I cannot even recalculate. E eu não consigo nem recalcular. Então, nós precisamos ter cuidado So we need to be very careful com essas mudanças de caminho with these changes of the que path começam bem pequenos. that are very Por isso que subtle. quando eu vejo esses escândalos na igreja, So that's why when I see these scandals in the church, essas tristezas, this e sadness, deixa eu fazer um parênteses, and let me make a parenthesis here. nós não deveríamos dar risada We should not laugh e tratar com leviandade and take it lightly aquilo que entristece o coração de Deus. what breaks God's heart. I wish that the church would take this more serious. Eu realmente gostaria que a igreja levasse isso mais a sério. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Because the word of the Lord says, be careful those who are standing so that you do not fall. Então esses escândalos So these scandals, deveriam trazer mais temor no nosso coração. they should bring more of the fear of the Lord in our heart. E quando eu vejo esses escândalos, So when I see these a scandals, certeza que eu tenho, the certainty that I eu have, não conheço a maior parte desses homens e mulheres de Deus, I don't know most of these men and Nunca andei women of perto God. deles. I've never walked closely mas with eu them. sei algo. But I know Eu something. não acho que eles foram de santidade pregando a palavra I don't think they went from sanctification, walking in the word, para cometer aquele adultério num pulo. to then go and commit the adultery in just a flesh. Eu acredito que foi uma mentirinha. I believe it was just a small lie. Eu cheguei em casa, mas eu não vou falar para minha esposa tudo. I came home and I'm not going to tell my wife everything. Tem algumas coisas na minha mente que são os pensamentos impuros, There are some things in my mind that are the impure thoughts, mas eu não vou confessar eles para ninguém. but I'm not going to confess those to Eles são anyone. tão pequenos. They're so small. É a diferença de um lane to the other. É uma diferença de uma faixa para a outra. A gente tem que ter um padrão na nossa vida que é santidade plena. We have to have a standard in our life of pure A gente tem que ser sanctification. comprometidos com a palavra de Deus, We need to be committed to the word of a God. ponto de orar, Senhor, como o salmista orou. To the point of praying, Lord, as David prayed, Esconde a tua palavra no meu coração, hide your word in my heart, para que eu não venha pecar contra ti. so that I don't come to sin against you. Então, essas são as palavras, e depois de cosmos kratoras, So these are the words, and after cosmos kratoras, existe a palavra ponerias. there is the word ponerias. Ponerias é a palavra para forças espirituais do mal. Ponerias is the word for dark forces, spiritual forces or hosts of E wickedness. ponerias são forças ou hostes espirituais de maldade. Ponerias is the spiritual forces or hosts of wickedness. É aquilo que é maléfico e escuro. It's what's malefic and dark. E a última palavra é a palavra eporâneos. And the last word is the word eporanios. Eporâneos é a palavra para regiões celestiais. And that word means in the heavenly realms. Então, nas regiões celestiais So in the heavenly realms, é na nossa atmosfera.
It's in our atmosphere. Então, se a primeira coisa que a gente viu So if the first thing that we saw é que o inimigo já mobilizou o seu is exército, that the enemy already gathered his esse aqui que a troops, gente leu é o exército do inimigo. this that we read is the enemy's Ele já army. mobilizou o He exército. already strategized with his A army. segunda coisa que a gente vai ver, The second thing that we'll isso see, aqui é uma boa notícia, and this is a good news, é que o inimigo sempre usa as mesmas is estratégias. that the enemy always uses the same strategies. O inimigo não é criativo. The enemy is not creative. Existe um Deus e apenas um Deus criativo, There is only one God, and one God who is creative, que criou os céus e a terra. who created heavens and earth. E Satanás, como o anjo caído que ele é, And Satan, as the fallen angel that he is era aquele que queria, almejou ser como Deus. that one that wanted to be like God, Mas ele nunca foi Deus. but he was never a God. Nunca foi criativo He como was Deus. never creative like Então ele está God. tentando copiar. So he's trying to Sabe copy. o que é uma boa notícia? You know what's a good news? Sabe Gênesis 3? You know Genesis 3? Continua sendo a mesma estratégia dele até It hoje. keeps being the same strategy until Porque a today. única coisa que ele sabe fazer é essa. Because the only thing that he knows how to do is this. Desculpa as minhas ilustrações de futebol. Sorry about my soccer Você vai ter que illustrations. começar a se acostumar com elas. You have to get used to them. It's my love language. É a minha linguagem amorosa. Você sabe aquele jogador You know that player que só sabe um drible? that only knows one trick. Ele só sabe cortar para o lado. He can only pass to the E ele side. sempre corta para o mesmo lado. And he always cuts to the same side. Chega uma hora que todo mundo sabe marcar ele. It comes a time when everyone ele knows só how to tem uma mark jogada. him. Because he only has one game Esse é o nosso plan. inimigo. This is our enemy. Ele tem uma jogada. He only has E one está strategy. repetindo essa jogada há muito tempo. And he is repeating this strategy for a long time. E essa estratégia, abre comigo 2 Coríntios 10, 3. And this strategy, open with me, 2 Corinthians 10:3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. 2 Corinthians chapter 10. Diz o seguinte no versículo 3: Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Read with me on verse 3. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. A estratégia então que o diabo usou com Eva. So then the strategy that the enemy used with Deixa eu Eve, perguntar uma coisa, o diabo amarrou Eva, did the enemy tie down Eva? o Eve? diabo tacou pedra na cabeça de Eva, Did the enemy throw a rock at Eve? o diabo atacou a mente de Eva. The enemy attacked Eve's mind. E essa continua sendo a mesma estratégia que ele usa até And hoje. that's the strategy he keeps using to today. Atacando mentes. Attacking minds. E a boa notícia And the good news é que a gente tem a melhor arma contra ataque de mentes. is that we have the best weapon against attacks on E the ela mind. não é hipnose, And it's not hypnosis. ela não é uma mente fechada. It's not a closed mind. Ela é aquilo que a palavra está dizendo em 2 Coríntios capítulo 10. It's what the word is saying in 2 Corinthians 10. Nós temos autoridade em Jesus We have the authority in Christ para levar pensamentos cativos em obediência a Cristo. to take thoughts captive in obedience to God. Uma vez eu ouvi Bill Johnson pregando sobre esse versículo. One time I heard Bill Johnson talking about this verse. E eu gostei da ilustração que ele usou. And I love the illustration that he gave. He said something like this. Ele falou algo tipo assim. He said that this verse should be imagined as if it were in a war. Você deve olhar para esse versículo como se estivesse numa guerra. And our army E nosso exército captured the general from the enemy's army. e o nosso exército capturou o general do outro exército. And this guy is now in our camp. E esse cara está agora dentro do nosso campo. He's tied to our rules. Ele está jogando nas nossas regras. But we didn't only capture this guy. Mas a gente não somente capturou esse cara. We told this guy A gente falou para esse cara that he has a new general. que ele tem um novo general. And his general E o general dele is Jesus Christ. é Jesus Cristo. That's what we're doing with the thoughts. É isso que a gente está fazendo com os nossos Hey, pensamentos. you sinful thought.
olha, você, pensamento pecaminoso, come over here to my camp. vem até aqui para o meu campo, But I'm not the one who is imprisoning you. mas eu não sou aquele que está te aprisionando. I'm just saying now, Eu só estou dizendo agora, you're captive in obedience to Jesus. você está cativo em obediência a Cristo. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Let me tell you something really No important. reino de Deus, On the kingdom of God, tudo aquilo que você deposita fé, everything that you put your faith into, você empodera. you give it power. É por isso que a palavra de Deus diz em Hebreus 11 That's why it says in the Word of God in Hebrews 11 que é impossível agradar a Deus sem fé, that it's impossible to please God porque eu without faith, preciso depositar fé nele because I need to put my faith in Him para empoderar ele na minha vida. to give Him power in my life. O problema é que quando a gente pega esse tanto de fé The problem is when we take this much faith e coloca em algo que não é de Deus, and put it into something that's not of God, nós estamos empoderando o inimigo. we are empowering the enemy. É por isso que eu tenho falado nessa série orado e sentido. And that's why I've been talking about in this series and praying and feeling. Essa é uma série que vai fazer com que você pare This is a series that's going to make you stop de repetir mentiras que você veio repetindo sobre você mesmo. repeating lies that you've been repeating about yourself. Você tem empoderado mentiras, You have been empowering lies porque você tem depositado fé nelas. because you have been putting your faith in them. Talvez quando você era criança, Maybe when you were a kid, o seu pai saiu de casa your dad left your e house veio uma mentira sobre a sua mente que você jamais seria amado. and there came a lie upon your mind that you would never be E loved. você vem empoderando essa mentira desde And então. you've been empowering that lie since then. Talvez quando você era adolescente, Maybe when you were a teenager, um menino ou uma menina te rejeitou. a guy or a girl rejected you. E desde então você tem empoderado a mentira de que você nunca estaria num relacionamento saudável. And then, since then, you've been empowering this lie that you would never be in a healthy Talvez relationship. você viu seus pais se separarem. Maybe you watched your parents get divorced, E isso fez uma ferida no seu coração como filho. and that wounded your heart as a son. E agora você não quer ter filhos. And now you don't want to have kids Porque você acredita que vai acontecer a mesma coisa because com you eles. believe the same thing will happen to them. Você percebe que tudo isso são mentiras. Do you notice that all of these are Só que lies? você depositou tanta fé nelas But you've put so much faith in que elas them se transformaram numa fortaleza. that they became a stronghold. E a estratégia do inimigo And the strategy of the enemy de falar para Eva, será que Deus disse? to say to Eve, did God really say? É a mesma estratégia que ele fala para Is você. the same strategy that he uses with you? Será que você vai ser amado um dia? Will you be loved one day? Será que você vai ser uma boa mãe? Will you be a good Será mother? que você vai ser um bom pai? Will you be a good father? E se What if uma tragédia acontecer na sua a família? tragedy happens in your family? E se What if algo ruim vier sobre a sua casa bem something agora que bad tudo está comes dando upon your certo? house when everything is going well? Algumas pessoas acham que é bom ser pessimista, Some people think it's nice to be a porque elas pessimist colocam a barra embaixo. because they set the bar really Só que low. eu tenho que falar que essa pessoa não entendeu Romanos 12:2. But I have to tell you that this person did not understand Romans Existe 12:2. uma transformação na nossa mente. There is a renewal of our minds Quando nós lemos a palavra de Deus e somos expostos a ela, when we read the Word of God and we're exposed to e it, entendemos que somos mais que vencedores em Cristo and we Jesus. understand that we are more than victors in E é um Christ. processo de renovação da mente, And it's a process of renewing our minds. de entender que nós precisamos do Senhor, And we have to understand that we need the Lord. mas que nós não vamos mais aturar as mentiras do inimigo. But we're not going to take any more of the devil's Será lies. que você pode fazer essa oração junto comigo hoje? Can you pray this prayer with me tonight? Será que você pode orar e falar no seu lugar? Can you pray with me and say from your seat? Fala, Senhor Deus, Say, Lord God, hoje today eu deposito I put a minha fé my faith no Senhor. in you. Eu tiro a fé I take my faith que eu estive depositando no inimigo, that I've been putting on the enemy, nas mentiras do inimigo, on the enemy's lies, e eu coloco toda a minha fé and I put all of my faith no Senhor, on you. porque a minha luta Because my fight não é contra a carne, is not against não é flesh, contra pessoas. it's not against people. Eu estou travando uma luta I am taking a fight, e eu sairei vencedor, and I will come out a em winner. nome de Jesus. In the name of Em nome Jesus. de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. As armas que o Senhor nos dá The weapons that Jesus são gives us fortes are very strong para destruir fortalezas, to take down mesmo strongholds, quando eu não sou forte, even when I'm not strong. mesmo quando eu pareço sem força nenhuma, Maybe even when I look like I'm mesmo so quando as weak, minhas forças foram embora. even when all my strength is Talvez você gone. esteja aqui hoje Maybe you're here e today você sente que você não tem nem mais força para orar. and you feel like you don't even have Mas deixa eu strength te dar to uma boa pray. notícia. But let me give you good news. Não é a sua palavra, It's not your são word. as armas espirituais
espirituais que o Senhor nos deu, is the spiritual weapons que the são Lord has given fortes us para derrubar fortalezas. that are strong to take down strongholds. João capítulo 8, versículo 31. John 8:31 says, A palavra de Deus diz o seguinte. here's what it says. João 8, 31, você pode abrir na sua Bíblia. John 8:31. You can open up your Bible. A palavra de Deus diz o seguinte. The word of God says the following. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. To the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Fortaleza, a palavra fortaleza no grego, Stronghold, the word for stronghold in Greek, é a palavra upsoma. is the word upsoma. Upsoma são como baluartes ou como uma muralha. They are like a bastion or a wall. E essas muralhas And these walls, caem hoje em nome de Jesus. they will fall today in the name of Jesus. Caem hoje em nome de They Jesus. fall today in the name of Jesus. Cada um desses tijolos Each one of these bricks que o inimigo foi construindo até hoje. that the enemy was building up to today. Será que você pode fechar o seu olho hoje- agora comigo? Can you close your eyes right now E with me? imaginar que você está com um grande martelo. And imagine that you have a really big E hammer. você está prestes a destruir essa muralha. And you're about to destroy this wall. Não mais! No more. Não mais! No O more. inimigo te deixou dentro dessa muralha por muito tempo. The enemy kept you inside these walls Hoje eu for too declaro na long. autoridade do nome de Jesus: Today I declare in the authority of the name of Jesus, casamentos serão restaurados, marriages will be restored. famílias serão reerguidas, Families will be restored. sonhos serão reconstruídos. Dreams will be Em restored. nome de Jesus Cristo, In the name of Jesus. pais fiéis, Dads that are esposas loyal. que ficarão em casa com o Senhor, Wives that will be at home with the batalharão Lord. as batalhas de Cristo. And they will battle the fights of the As garras spiritual do world. inimigo agora sobre essa congregação The grasp of the enemy over this congregation. soltam no nome de Jesus. Get out in the name of Jesus. Soltam no nome de Release Jesus. in the name of Jesus. Garras na mente Grasp on the mind. soltam agora em nome de Jesus. Release in the name of Jesus. Eu quero orar sobre a nação americana, I want to pray over the nation of the sobre United a States, cidade de Miami, over the city of e Miami, sobre a cidade de Orlando. and over the city of Todo Orlando. principado, toda autoridade Every power, every que authority veio controlando a igreja de Cristo, that came against Christ's church, libera agora em nome de release Jesus. now in the name of Jesus. Release now in Jesus' name. Solta agora no nome de Em Jesus. nome de Jesus In the Cristo. name of Em Jesus. nome de Jesus Cristo. In the name of Jesus Christ. Amém? Amen. Romanos 8 no versículo 37. Romans 8:37. Romanos 8, 37. Romans 8:37. E eu quero fazer algo diferente para esse versículo. And I want to do something different in this Eu queria verse. que você lesse a sua versão junto comigo. I would like you to read your Bible version E with tudo me. bem se for em inglês, And it's okay if it's in em English espanhol, or in Spanish ou qualquer que seja a sua língua or em português. whichever language, Portuguese. A gente vai ler esse versículo junto. We'll read this verse Porque eu together. quero que você repita isso com autoridade. Because I want you to repeat this with authority. Crendo nessas palavras. Believing in these words. Romanos 8, Romans a 8. gente vai ler do versículo 37 a 39. We'll read from 37 to 39. Você pode fazer isso comigo? Can you do that with me? Lê alto. Read it very Tá bom, loud. não tem problema. It's okay. There's no problem. Línguas diferentes, como eu disse na semana passada, Different languages, as I said last week, são aquelas que estão ecoando nos céus agora. are the ones that are echoing in São heaven aquelas right que um now. dia nós estaremos adorando ao Senhor. It's the way that we'll be worshiping God one day. Todos juntos, All na together, sua língua, in your own toda language, tribo, every tribe, todo o povo. every people. Então eu vou contar até 3 e a gente vai ler junto. So I'll count to 3 and we'll read all together. 1, 2, 3. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso aí, você pode aplaudir ao Yeah, Senhor. you can clap to Christ. A palavra aqui da altura, The word here for height, que não pode nos separar do amor de Cristo, that cannot separate us from the love of é a God, palavra upsoma. is the word upsoma. Nenhuma muralha,
not a single wall. seja a mais alta que já foi criada, Even if the highest one that was ever built é capaz de segurar o amor de Cristo. is capable to keep God's love. E uma das coisas que o diabo está tentando separar com essa muralha And one of the things that the devil is trying to separate with this wall é o sagrado do secular. is the sacred from the E secular. eu tenho que pregar isso para essa And nação. I have to preach this to this Eu nation. tenho que pregar isso para brasileiros, I have to preach this to para Brazilians, americanos, to Americans, para latinos, to Latins, seja qual for a sua nacionalidade, para whichever one is asiáticos, your nationality, Asians, porque uma mentira foi entrando em igrejas. because a lie got into the church. É que nós temos a nossa vida santa no domingo, It says that we have a sacred life on e daí a Sundays, Bíblia não tem nada o que dizer de segunda a sexta-feira. and the Bible has nothing to say from Monday Não, to não, não, a Friday. Bíblia não tem nada para falar sobre política. No, the Bible has nothing to say about politics. Não, 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 actually, you can preach about your Jesus at church. Não, na verdade você pode pregar sobre Jesus na igreja, But don't come with this kind of teachings to my everyday life. mas não vem com esse tipo de coisa no meu dia a My dia. Monday to Friday is one thing. Meu segunda a sexta é uma coisa. And then E aí there's a big wall that is being built. tem uma grande muralha que está sendo No, construída. no, no, no. This is what is holy. É isso aqui que é santo, Captive to a Sunday service. que é somente mantido num domingo. And then this is my life. Don't get E here. aqui é a minha vida. Não chega aqui. Sorry, guys. Desculpa, The galera. Bible is very clear. A Bíblia é muito clara. We're carrying our cross. A gente está carregando a nossa cruz. We're saying no to this A world. gente está dizendo não para esse mundo. We're saying yes to A gente está Jesus. dizendo sim para Jesus. In every single room of my Em heart, todas as áreas do meu coração. Jesus is part of. Jesus é a parte disso. I pray for one day, guys. Eu oro para que um dia We're gonna see Jesus invading schools. a gente vai ver Jesus invadindo We're gonna escolas. see Jesus invading A gente vai universities. ver Jesus invadindo universidades. Jesus invading the marketplace. Jesus invadindo a área de Jesus trabalho. invading the secret service. Jesus invadindo as Jesus is invading pregações. the government, É Jesus invadindo o governo, hospitals. os hospitais. Which, by the way, in this nation, a bunch of them were created by Christians. E na verdade, nessa nação, muitos deles foram criados por cristãos. And now they're saying we need to be out of it, E agora eles estão dizendo que a gente precisa estar fora disso, inside a building. dentro de um prédio. I'm sorry, the gospel doesn't fit inside a building Me desculpa, only. mas o evangelho ele não cabe somente dentro de um prédio. They'll be preached here, A gente prega aqui, but they'll overflow to the mas ele city. transborda para a cidade. Overflow to every single Ele corner. transborda para cada esquina. So this wall falls right now. Então essa parede cai agora. Sagrado e secular Sacred and é secular a nossa vida com Jesus. is our life Com with o Christ. convite de sermos santos, With an invitation to be holy como Ele é santo. as he is holy. E a terceira coisa que nós vamos ver, And the third thing that we'll look at, e eu termino com isso, and I'll close with this, é que o inimigo is that the enemy, depende da ignorância da igreja. he depends on the ignorance of the church. Abre comigo Efésios capítulo 1, Open with me Ephesians 1, no versículo 3. verse 3. Efésios 1, 3. Ephesians 1, 3. A palavra de Deus diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Se o inimigo mantiver a nossa mente presa, ele não terá que se preocupar com o restante do nosso ser. If the enemy can keep our minds captive, he will not have to worry about the rest of our life. O inimigo quer manter a gente na ignorância. The enemy wants to keep us in ignorance. Ele quer que a gente não saiba o tamanho das bênçãos que existem sobre He a nossa wants vida. us to be completely blind to the blessings that are over our lives. E deixa eu te dar um panorama bem rápido sobre os 3 níveis celestiais. And let me give you a quick overview over the heavenly realms. Já que nós temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, Since we have every blessing over the heavenly realms, vamos falar quais são esses níveis celestiais. let me talk about the 3 heavenly Eu vou passar levels. por eles rapidamente, I'll go through them quickly. mas isso é um ensino que a gente pode aprofundar bem mais But depois. this is a teaching that we can dive deeper into later. O primeiro nível celestial The first heavenly level é o firmamento, ou o céu físico.
It's the firmament or the physical sky. É aquele que a gente sai aqui na rua e a gente vê o céu azul. It's the one that we walk outside and we can see it. It's blue. E está lá em Gênesis 1:20. And it's in Genesis 1:20. Disse Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. And God said, let the waters teem with living creatures and let birds fly above the earth across the vault of the sky. O segundo nível é o segundo céu. The second level is the second heaven. Esse não é o céu azul que a gente vê. This is not the blue sky that we see. É uma outra realidade. It's another reality. Efésios 2, no versículo 2. Ephesians 2, verse 2. Diz o seguinte, a segunda parte do versículo. It says the following, the later part Nos of the quais verse. costumam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. In which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Então existe esse príncipe do poder do ar, There is then this prince of the air. que está nesse céu, o segundo céu, que nós não conseguimos ver. There is in the second heaven that we cannot see. Agora deixa eu te dar uma boa notícia, que não para no segundo céu. But let me give you a good news that it doesn't stop on the second heaven. Existe então o terceiro céu. There is then the third E heaven. o terceiro céu é onde estamos assentados com Cristo And the Jesus. third heaven is where we're seated high with Christ. Efésios 2, Ephesians no 2, versículo 6. verse 6. Diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Efésios 1, versículo 20. Ephesians 1, verse 20 Diz o seguinte: says, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa terra, mas também na que há de vir. That power He exerted when He raised Christ from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms, far above all ruler and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. Isso quer dizer This means que junto com Cristo, that with Christ, nós estamos assentados não abaixo, we are seated not below, não no mesmo nível, not in the same level. nós estamos assentados We are acima seated above, de todo Kratos, above all de toda Kratos, Exousia, above all de todo Exousia, Arcos, above all de todo Arcos, Ponerias. above all Ponerias. Nós estamos assentados com Cristo Jesus We are seated with Christ Jesus acima de tudo isso. above all things. E é por isso que nós não precisamos nos preocupar. And that's why we don't have to worry. Agora talvez você se pergunte, Now maybe we'll question, mas espera aí, but wait, se eu estou acima, if I'm above, por que eu estou tomando tanta pancada na cabeça? why am I taking so many hits? Não tá parecendo que eu estou tanto acima It assim. doesn't feel like I'm that above. Mateus 28, Matthew no 28, versículo 18, verse 18, diz que isso aqui é parte do versículo da grande comissão. it says, and it's a part of the Great Commission. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations. To understand why we're living in a way Para entender o porquê estamos vivendo desse jeito, that yes, we're sitting with Jesus, que sim, nós estamos sentados com Jesus, but we're under attack. mas a gente está sob ataque. You need to understand this verse. Você precisa entender esse versículo, That's saying that God gave Jesus que diz que Deus deu Jesus all authority. toda a autoridade. And how many of you know that all, E quantos de vocês sabem que toda, on the original, no original, it's all. é tudo? It's everything. É tudo. And when you have all, E quando você tem tudo, it doesn't have anything that is left for the enemy. não tem nada que é deixado para o inimigo. So wait a minute. Jesus Então, has espera. all authority. Se Jesus tem toda a autoridade, Now you need to understand the difference between authority and power. agora a gente precisa entender a diferença de autoridade e poder. When you look into a police officer, Quando você olha para um policial, he has the car, ele tem o carro, he has the badge, ele tem o dispositivo, he has his clothes. ele tem o uniforme. That's how you recognize he's a cop, É right? assim que a gente reconhece que ele é um policial, não His é? badge
O distintivo It's his authority. é a autoridade dele. But how many of you know Mas quantos de vocês that sabem his authority que a autoridade dele is different than his power? é diferente do poder dele? What is his power? O que é o poder dele? His power is his gun. O poder dele é a arma. He has his car, Ele tem o carro, his badge, o his distintivo, clothes, o uniforme, but he always has a gun. mas ele também tem a arma. And this is the difference E of essa é a authority diferença and de power. autoridade e poder. The enemy O inimigo is lacking authority. está faltando autoridade. He doesn't have any authority, Ele não tem nenhuma autoridade, but he still has some power. mas ele ainda tem um poder. That's why he's shooting everywhere. É por isso que ele está atirando em tudo quanto é canto. No authority at all, Nenhuma autoridade, but his gun can cause some damage. mas a arma dele faz algum If dano. we don't understand Se a gente não entender what Jesus conquered o que Jesus conquistou on the cross. na cruz. It was there, guys. Foi lá. Quando ele falou está consumado, When he said, "It is finished." it is finished. Está consumado. He took away all authority, Ele tomou toda a autoridade and now he's sitting there. e agora ele está sentado We're lá. with him now, E a gente está com ele out of this place of authority. nesse lugar de autoridade. So it's out of this place of authority Então é nesse lugar de autoridade that we're in today, que a gente vai acabar hoje, praying together. orando juntos. So can you stand? Então você pode levantar? We're gonna sing this last song now. A gente vai cantar essa música agora. But I want you guys to sing differently. Mas eu quero que você cante diferente. I'm gonna pray for you. Eu vou orar por você. I believe he's setting people free. Eu acredito em libertações. I believe he set people free already. Eu acredito que ele já libertou algumas pessoas. I even believe that in the live stream, Eu acredito que até no live stream, I feel there's a blonde girl watching. eu acredito que tem uma garota loira I don't assistindo. know who you are. Eu não sei quem você é. Maybe, Talvez. I don't even know how you got this link. Eu não sei como que você conseguiu esse link. Maybe this is the first time you're watching something here. Talvez seja a primeira vez que está assistindo alguma But coisa I aqui. just feel the heart of the Lord beating Mas eu sinto o coração de Jesus batendo for you to por be free. você para ser liberta. You know the truth, Você sabe a and verdade. it's time to you to be free. E tá na hora de você ser liberta. Holy Spirit, I pray right now Espírito Santo, eu oro agora that you intensify your presence here. que você intensifique a sua presença aqui. Senhor, nós precisamos de Ti. We need you, Lord. Senhor, nós precisamos de Ti. Lord, we need you. Nós não conseguimos lutar com as nossas próprias We armas. cannot fight with our own Nós weapons. não conseguimos lutar com a nossa própria mente. We cannot fight with our own Aonde mind. você estiver, começa a entregar para Ele. Wherever you're at, start releasing it to God. Começa a entregar. You just surrender yourself to God. Começa a se render a Cristo. Maybe some of you need to say, I have no idea how to do it. Talvez alguns de vocês digam, eu não sei como fazer isso. Lord, I just surrender all to you. Senhor, eu simplesmente me rendo tudo a Ti. Talvez alguns de vocês estão aqui, você está num dead end. Maybe some of you are here and you've come to the end of Você it. está como uma rua sem saída. You're at a dead end. E você está pensando, Deus, eu já tentei de tudo. And you're thinking, God, I've tried everything. Eu sinto da gente antes de adorar Ele, I feel as before we start to worship só Him, entregar isso para Ele. just release that onto Him. Entrega para Ele. Just give it to Him. A palavra de Deus diz, The Word of God lá em says Zacarias no capítulo 4, in Zechariah no chapter 4, versículo 6. on verse 6, Não por força, not by nem force, por violência, nor by mas pelo meu violence, Espírito, but- diz o Senhor dos but Exércitos. through my Spirit, says the Lord of hosts. Então começa a entregar para Ele. So start to give it to Him. Senhor, Lord, nós te entregamos todo fardo we pesado. give you every heavy load, Every burden that we are carrying, Lord. todo o fardo que a gente está We carregando. surrender to you. A gente rende a We Ti. trust you, Lord. A gente confia em Ti, Senhor. Nossa fé não está em carros nem em cavalos, Senhor, Our faith is not on mas horses or está no Senhor cars, nosso Deus. but it is in the Lord our God. Enquanto eu oro, eu vejo na minha mente como uma imagem de uma carteira. As I pray, I see in my mind an image of a wallet. Eu sinto que tem pessoas aqui que você tem perdido o sono, I see that there are people here that you've been losing your sleep porque você tem carregado uma carteira vazia. because you've been carrying an empty E eu wallet. sinto o Senhor vindo como
como um vento impetuoso nesse And lugar, I see the Lord coming as an impetuous wind te in this mostrando que Ele é place. Jeová Jireh. And showing you that He is Jehovah Jireh. Ele te trouxe até aqui. He brought you here. Ele não te trouxe aqui para te deixar na mão. He did not bring you here to let you down Eu now. sinto alguém aqui que você está carregando uma frustração. I see someone here and you've been carrying this frustration. E é como uma silent frustration. É como se fosse uma frustração silenciosa. Você nem falou isso com a sua esposa ou You com o seu haven't marido. even talked about this with your spouse. Você não quer decepcionar ela. You don't want to disappoint them. Mas é uma frustração como de alguém que pensa, eu achei que agora isso aqui já teria mudado. You've been thinking, by now I thought this would have changed. Eu achei que a gente já estaria numa outra situação I agora. thought we would be in a different situation by now. Entrega isso para Deus agora. Give it to God now. Entrega para Deus agora. Release this into God Tem now. pessoas aqui que você está num lugar que você não faz a menor ideia como fazer. I feel like there's people here that you're at a place where you don't know what to do. Like you went beyond your capacity. Como se você tivesse ido além da sua capacidade. You went beyond what you could do alone. Além do que você consegue fazer Começa a sozinho. entregar para Ele agora. But now you have to release it Senhor, to Him. nessa hora eu oro no nome de Jesus Cristo. Dear Lord, I pray now in the name Por of mentes Jesus. sendo libertas. For minds being freed. Mentes sendo libertas. Minds being Toda freed. perseguição, Every todo persecution. ataque do inimigo Every attack from the enemy. cai por terra agora no nome Fall de Jesus now in the Cristo. name of E Jesus. enquanto nós cantamos essa última canção, As Senhor, we sing now this one last song, eu oro God, para que o seu poder, I pray that your eu oro para power, que o seu poder I pray that your power, venha crescer sobre nós. I pray that your power Venha comes tomar upon lugar us nesse and lugar. come and take your place among us. Venha crescer no nosso coração. Come be lifted up in our Assim como o hearts. rei Josafá um dia. Just like the king Nós Jehoshaphat said. entendemos agora We understand que today existem batalhas que são suas. there are battles that are yours. Enquanto cantamos, And as we o sing, Senhor sai vencedor. the Lord comes as a Enquanto winner. cantamos, As we o sing, Senhor sai vencedor. the Lord Não becomes the existe king. nome mais poderoso que o There's seu. no other name among Nenhum yours. outro nome para de There's pé. no. Sim, Senhor, enquanto cantamos o seu nome, As we sing out your name, nós cremos que todo outro nome cai por we terra. believe that every other name falls down. Todo ataque, Every attack, todo medo, every fear, espírito de medo vai embora desse spirit lugar. of em nome de fear, Jesus. go away now in the name of Jesus. Não existe nome mais poderoso. There's no name more Eu powerful. sinto forte no meu espírito como um espírito de ousadia I feel very strongly in my spirit, a spirit of que boldness está inundando essa igreja, that is overflowing in this está inundando church, essas casas. that is overflowing in these homes. A ousadia de quem já venceu. The boldness of the one who's already won. A ousadia de alguém que vai ver dias melhores. The boldness of someone who will see better days. Nós te agradecemos, Senhor. We thank you, God. Te agradecemos pela batalha que o Senhor já venceu. We thank you for the battle that you have already won. No poderoso nome In the powerful de name Jesus Cristo of de Nazaré, Jesus Christ of Nazareth, nós oramos. we pray. Amém. Amen. Amém. Será que você pode dar uma salva de palmas bem Amen. forte para Jesus? Can you give a round of applause to Jesus? Glórias a Deus. Glory to God. Glórias a Deus. Glory to God. Glórias a Deus. Glory to God. Nós teremos nosso time de ministração aqui na frente. We'll have our ministry team Se here você in the precisar front. de qualquer oração, If you need any prayer, se você precisa de uma cura, if you need a de healing, um romper, of a de alguém breakthrough, orando junto com você, of someone just praying with you, não vá embora antes de receber uma oração. don't leave before you get your prayer. Se você já recebeu tudo que você tinha para receber, If you have already received everything that you needed, Deus abençoe o resto do seu domingo. may the Lord bless the rest of your Na Sunday. sua saída, você pode pegar ali fora On the way out, you can grab outside um pequeno lembrete, a small reminder, um pequeno presente nosso, a small gift from us para você lembrar dessa série for you to remember this e você series. continuar praticando na sua casa. And you can keep practicing it in your home. Deus te abençoe, Zion Church. God bless you, Zion Church. A gente se vê na semana que vem. We'll see you next week. Uma coisa importante para quem está lá em Orlando. Something important for those in Semana que Orlando. vem é a semana do nosso culto mensal em Orlando. Next week is our monthly service in Orlando. Então nós estaremos aí como Zion Orlando. So we will be there as Zion Às Orlando 9:30 da manhã será o nosso culto at em Orlando. 9 a.m. E depois a gente vem para cá para fazer o culto aqui em Miami And também. after we'll come here to have our service here in Às Miami 5:30. at 5 p.m. Então a gente se vê na semana que vem, Zion. So we'll see you next week, Deus Zion. abençoe. God bless you.